Falando ao coração. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Durante os próximos 60 minutos, eu quero falar com você sobre Cristo, suas promessas, suas bênçãos, seus milagres, suas maravilhas e da necessidade de cada pessoa ter um encontro com Ele e viver uma vida mais tranquila, mais abençoada, mais feliz, mais vitoriosa. Porque em Cristo obtemos a força necessária para enfrentar todas as dificuldades que a vida às vezes impõe. E seguindo com Ele em frente, vamos alcançando cada dia a unção necessária, o poder necessário, a virtude necessária, as bênçãos necessárias para que possamos vencer e cantar o cântico dos vencedores. Que você possa fazer do Falando ao Coração de hoje o seu ponto de encontro com Deus, o seu momento devocional desta segunda-feira. E começando o dia com Deus, você há de obter dele a força necessária para continuar na vida, alcançando cada dia a felicidade. Porque felicidade se constrói. É como construir uma parede, tijolo após tijolo. Mas não é simplesmente colocar um tijolo sobre o outro. Você tem a necessidade aí de usar vários aparatos. Você precisa de areia, precisa de água, precisa de cimento para fazer a massa, ou argamassa que vai unir estes tijolos. Você precisa de um prumo para de vez em quando ver se está tudo devidamente nivelado. Você precisa de uma colher para jogar a massa. Você precisa de uma linha para manter as coisas dentro dos padrões que são exigidos para que a parede fique de pé e não venha cair. Você tem que observar várias coisas. Assim é na vida. Você não pode simplesmente querer ser feliz dizendo, vou ser feliz e pronto. Não, tem que trabalhar para isso. Construir essa felicidade de forma a alcançá-la a cada dia. Mas para isso, assim como para construir uma parede, você tem que observar o que é necessário. Respeito ao próximo e amizade, oferecer de si algo que possa contribuir para o bem das pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como você mesmo e amar a você de maneira especial. E quando você faz tudo isso e abre o seu coração para Cristo Jesus entrar na sua vida, você encontra ali verdadeiramente aquilo que era mais necessário, que mais clamava dentro de você, a presença de Deus. E aí você vai vencendo cada barreira, cada obstáculo, cada dificuldade e vai seguindo em frente, com felicidade, com alegria e com muitas vitórias. E o Falando ao Coração quer que você esteja cada dia sintonizado para receber de Deus essa força necessária, estas virtudes necessárias, para que você possa assim se fortalecer e sendo forte, poder vencer, cantando o cântico dos vencedores em Cristo Jesus. Falando ao Coração de hoje está começando. Durante o programa eu tenho orações, mensagens, testemunhos, tudo voltado para edificar a sua fé e contribuir para o seu crescimento espiritual e, consequentemente, o seu fortalecimento interior. Vamos juntos fazendo deste programa como se fosse uma caminhada. E nesta caminhada nós vamos falando de Deus, suas promessas, seus tesouros e a disponibilidade dele em nos abençoar e fortalecer a cada dia. Através do Falando ao Coração, você tem a oportunidade de orar comigo 3 orações que faço. Na primeira oração, vou pedir a Deus para abençoar você, sua vida, seus sonhos, seus projetos. Na segunda oração, eu vou pedir a Deus para curar você que está enfermo, doente, acamado, sofrendo. Na terceira oração, eu vou pedir a Deus para abençoar todas as pessoas cujos nomes vão chegar aqui para mim para serem apresentados diante de Deus no altar da intercessão. Para que eu tenha estes nomes aqui, você precisa ligar. Quer anotar os números aí? 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601.
Caso você use bônus das companhias telefônicas, anota um outro número. Nesse primeiro número não tem custo de interurbano. Você de qualquer parte do Brasil liga a custo de ligação local. Vamos para o outro número, 0 operadora 62 3221 0000. 0 operadora 62 3221 0000. É a oportunidade para que você possa ter o seu nome ou o nome de alguém ligado a você, apresentado diante de Deus no altar da intercessão. E nós vamos juntos, eu oro de cá, você daí, e vamos interceder a favor de pessoas e assim ver a mão de Deus estendida. Os milagres acontecendo, as bênçãos chegando na vida de pessoas em qualquer parte do mundo. Você tem algum amigo aí na Europa, na África, em qualquer país aí da América do Sul ou em qualquer das Américas, você tem algum parente aí no Oriente Médio, você tem alguém aí no novíssimo continente, Austrália, por aí, coloca o nome no altar. Você não pode, às vezes, ir até lá agora para colocar a mão sobre a pessoa, mas o Senhor Deus, que está em todos os lugares, Ele é onipresente, Ele vai alcançar cada pessoa onde ela estiver e vai abençoar estas pessoas. E então é importante você ter esta fé de participar deste quadro importante que é o altar da intercessão, que é o último quadro do programa, onde eu oro com a mão ungida, estendida no vídeo e ministro esta unção sobre todas estas pessoas. Recebo aqui milhares de nomes, são pessoas do Brasil inteiro ligando e colocando tantos nomes. Tem gente que liga para colocar um nome só, tem gente que coloca 10 nomes, 20 nomes, 30 nomes. É isso, é exercício de fé. E fé é assim, você tem que exercitá-la para que você possa ser abençoado. Deus há de ouvir nossas orações, respondê-las e abençoar muitas pessoas durante o programa de hoje. Tenho 3 mensagens bíblicas para ministrar ao seu coração. Quer anotar os textos? Primeiro, Gênesis capítulo 50, versículo 24. Gênesis 50, 24. Segundo, Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus 11, 29. Terceiro, Salmo 32. Salmo de número 32. E, a propósito, este é o salmo de campanha desta semana. Já são 558 semanas propondo aqui as campanhas dos salmos. Tenho visto milagres e maravilhas operados por Deus por este mundo afora, através destas campanhas. E eu gostaria que você participasse, fizesse a campanha desta semana. Leia o Salmo 32, 20 vezes hoje, segunda-feira, 20 vezes amanhã, terça-feira, 20 vezes depois de amanhã, quarta-feira, 20 vezes na quinta-feira e 20 vezes na sexta-feira. Lendo este salmo 20 vezes por dia, durante 5 dias, você fatalmente vai alcançar aquela bênção maravilhosa. Vai obter uma resposta importante de Deus para a sua vida. Faça a campanha dos salmos e Deus há de te abençoar de maneira especial e de maneira gloriosa também. Assim é a campanha dos salmos e o programa Falando ao Coração, procurando te abençoar, te fortalecer e te alegrar a cada dia. Tenho também testemunhos vibrantes de milagres operados por Deus e quero ler estes testemunhos para que você seja edificado, para que você seja fortalecido. Inclusive, pedir a você que já recebeu algum milagre através desse programa, para não deixar de compartilhar o seu testemunho, porque quando você compartilha, você está exercendo 2 papéis. O primeiro, demonstrando sua gratidão a Deus pelo milagre operado. Segundo, você está, através do seu milagre, despertando outras pessoas a fazer o mesmo que você fez, buscar a Deus e alcançar dele este milagre também que você precisa. Então é importante você relatar o seu milagre. Caso você não queira que o seu nome seja aqui apresentado, então é só dizer para o meu pessoal, olha, não, peça para não ler o meu nome, quero dar só o testemunho. Ou se eu falo, uma pessoa do Rio de Janeiro teve assim, eu não vou dizer, mas não tem problema nenhum dizer o nome, alcançou, mas cada um tem a liberdade. Às vezes tem pessoas que é assim, eu não gosto de ver o meu nome sendo falado. Tudo bem, é só pedir, eu não falo o seu nome.
Agora eu quero te falar de uma outra coisa importantíssima para que este programa continue fazendo esta história bonita que a cada dia eu tenho procurado colocar mais um detalhe nessa história, que é a edição de cada programa. É que eu tenho custos altíssimos para manter esse programa no ar e gostaria de pedir a você para vir me ajudar a fazer esse programa. De coração, eu agradeço a todos vocês que já contribuem para que este programa aconteça e peço a você que ainda não está contribuindo para vir me ajudar sendo um evangelista associado. O evangelista associado é aquele que se associa a mim para me ajudar a fazer esta obra. E quero que você que já me ajuda e que vai me ajudar a partir de hoje, se sinta aqui ao meu lado, me ajudando a levar estas mensagens, fazer estas orações, compartilhar esses testemunhos e ser canais de bênçãos na vida. Eu, você e tantos outros sendo canais importantes de bênçãos na vida de pessoas por este mundo afora. Conto com você. Não deixa para depois, liga logo e diz para quem te atender. Eu quero ajudar a fazer este programa e Deus vai te abençoar de maneira especial. Quero ler com você os testemunhos. São milagres operados por Deus e as pessoas compartilham estes testemunhos e desta forma nós vamos vivendo estas bênçãos gloriosas a cada dia aqui através do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Programa que tem como propósito ser um canal de bênçãos na sua vida. Eu quero... com tristeza no coração, mas devo fazer isso para que todos vocês que me acompanham fiquem sabendo. Um dia desses eu falei aqui que meu pai passou por uma cirurgia, estava em estado grave no hospital e infelizmente ele não veio resistir, ele não resistiu. No sábado às 9h05 da manhã, quando chegamos no hospital para acompanhar mais uma cirurgia que ele ia fazer, o médico já nos avisou. Olha, infelizmente nós fomos buscá-lo para levá-lo à mesa de cirurgia e quando chegamos lá ele estava terminando de falecer. Assim, meu pai, José Rosa de Oliveira, homem honrado, simples, mas honrado, viveu 88 anos de idade e neste sábado ele veio a falecer e no sábado mesmo à noite nós fizemos um sepultamento. O velório foi feito no templo do Santuário Betel à tarde e à noite foi o seu sepultamento. Em nome de toda a família, eu quero agradecer a todos que nos telefonaram, enviaram mensagens, compareceram ao velório, nos acompanharam nesta hora difícil, nesta hora de dor, mas infelizmente é uma realidade na vida, todos nós passamos pela morte. O importante é que ele descansou no Senhor. Foi um homem que quando eu nasci, ele já era um crente, servia a Deus e durante toda a sua vida foi um servo de Deus, honrado, abençoado, fiel, e Deus o recolheu para si. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o Deus que nos proporciona privilégios importantes. Eu sempre digo que aquele que morre leva muito de nós consigo, mas deixa muito de si conosco. E nosso pai, meu pai, pai dos meus irmãos, ele levou muito de nós com ele, mas deixou muito dele conosco. E nós louvamos a Deus pelo exemplo, pela dedicação, por tudo que ele fez por nós. Assim, eu glorifico a Deus pela vida do pai que ele me deu, da família que ele me permitiu fazer parte, que me permite até hoje fazer parte. Às vezes a gente perde um aqui, alguns anos atrás perdi meu irmão, e assim nós vamos levando a vida com perdas, mas também com muitos ganhos, com dificuldades, mas com muitas bênçãos, com derrotas às vezes, mas muito mais vitórias, com tristezas por situações, mas também muitas alegrias. E este é o Deus que nós servimos, que nos assiste, que nos ampara, que nos consola e que nos fortalece. Vamos para os testemunhos de hoje. Deixa eu encontrá-los aqui. Antes eu quero dizer a você que tê-lo como evangelista associado é uma bênção. E na sexta-feira quem atendeu o meu apelo e vem me ajudar a fazer esse programa é o Eduardo Neri Rodrigues de Goiânia. Eu louvo a Deus pela sua disposição de me ajudar a fazer esta obra. E que Deus possa a cada dia estender as suas mãos poderosas sobre todos que contribuem para que este programa seja apresentado. Aqui estão os testemunhos. O primeiro é de Eurenita Souza, do Rio de Janeiro. Ela diz que o seu filho Wallace estava com um problema na uretra.
não conseguia urinar. E todas as vezes que procuravam um médico, nenhum deles dava uma solução definitiva para o problema. Ela fez a campanha dos Salmos. E na campanha dos Salmos passou a colocar o nome do seu filho, todos os dias, no altar da intercessão. Deus abençoou que um dos médicos que o examinou descobriu a causa e disse que ele teria que passar por uma cirurgia. Mas sem plano de saúde, seria impossível para ela pagar aquele procedimento. Mais uma vez, Deus agiu a seu favor. Ela conseguiu fazer a cirurgia, não teve que pagar nada e o seu filho está em casa e, o que é melhor, recuperando-se muito bem. É bênção de Deus. Assim, a Eurenita Souza, que é do Rio de Janeiro, agradece a Deus pela existência do programa Falando ao Coração e por esta bênção maravilhosa que ela alcançou. Segundo o testemunho de hoje, Ziza Luiz Pinto, de Aparecida de Goiânia. A Ziza diz que o seu filho Renato estava desempregado por mais de um ano. Procurava emprego e não encontrava. Estava difícil. Ela fez a campanha dos Salmos, ou ele fez a campanha dos Salmos. E na campanha dos Salmos pediu a Deus para providenciar o emprego para o seu filho. Na terceira semana da campanha, Deus abençoou que ele conseguiu um trabalho, do jeito que ele procurava, e está muito feliz. Como gratidão, o senhor Ziza tornou-se em um evangelista associado, pois deseja que mais pessoas sejam abençoadas através do programa Falando ao Coração. Este é o testemunho do nosso irmão Ziza Luiz Pinto, de Aparecida de Goiânia, falando da vitória alcançada pelo seu filho através da campanha dos Salmos e da oração do altar da intercessão. Terceiro testemunho, Lenita Serafim dos Reis, de Goiânia. Ela diz que o seu esposo, Renato, tinha uma causa na justiça e por mais de 10 anos esperava uma solução. Olha, 10 anos esperando a solução. Ela fez a campanha dos Salmos e na campanha pediu a Deus para agilizar aquele processo. Deus abençoou que no terceiro dia da campanha saiu a decisão definitiva com um parecer favorável ao seu esposo. Ela está muito feliz pelo agir de Deus em sua vida e agradece ao programa Falando ao Coração por ser este canal de bênção para a sua família. Este é o nosso propósito. Contribuir para que todos aqueles que acompanham o programa possam alcançar as suas bênçãos, as suas vitórias, os seus milagres e desfrutar assim de experiências bonitas e importantes em Deus. Que Deus possa continuar operando milagres. Este é o nosso propósito através deste programa, abençoar você. E se essa bênção é considerada como um milagre, não deixa de compartilhar o seu testemunho, porque ele vai edificar outras pessoas e despertar para que outros possam fazer como você fez e buscar a Deus de coração e assim vermos pessoas e mais pessoas por este Brasil afora sendo abençoadas. Os nomes já estão chegando aqui para mim para serem apresentados diante de Deus no altar da intercessão. Recebo aqui nomes de Macaé, Rio de Janeiro, nomes de Palmas, no Tocantins, nomes de Aparecida de Goiânia, nomes do Rio de Janeiro, nomes de Manaus, no Amazonas, nomes de Goiânia, nomes de Bela Vista de Goiás, nomes de Belém do Pará, nomes de Aparecida de Goiânia, nomes de Porto Velho, Rondônia, Alexânia, Goiás, Salvador, Bahia, Benevides, no Pará. E eu vou recebendo estes nomes e no final do programa eu apresento todos diante de Deus, na certeza de que o Senhor vai estender as mãos, operar milagres e maravilhas e abençoar de maneira especial a todas as pessoas cujos nomes apresentarmos diante de Deus no altar da intercessão. É assim que Deus age, é assim que Deus opera, é assim que Deus manifesta a sua graça, a sua glória e seu poder. Eu quero convidar todos vocês para, nesta quarta-feira, estarem conosco participando no nosso Santuário Betel ou em qualquer templo da Betel, de um culto especial que é o encerramento da campanha Portas Abertas. Venha participar. Não pôde participar durante as 6 quartas-feiras passadas, participa pelo menos da última. Tenho certeza que a bênção de Deus será grande na vida de cada um. Portanto, nesta quarta, 8 da noite, eu estarei no Santuário Betel, sede, Avenida T3 com a T8, Setor Bueno. Você poderá estar comigo neste endereço ou em qualquer outro endereço onde tem um templo da Betel.
Quarta-feira, campanha Portas Abertas, a campanha de Paulo, onde Deus há de operar de bênçãos importantes e milagres maravilhosos na vida de cada um. E os nomes continuam chegando aqui para mim, nomes de Goiânia, de Manaus, de Salvador, Bahia, Macaé, Rio de Janeiro, Pernambuco, deve ser de Recife, Rio de Janeiro, Goiânia, muitos nomes de Goiânia. Faça você o mesmo, liga, coloca o seu nome no altar da intercessão e deixa Deus te abençoar de maneira especial. A cada programa eu tenho como propósito ver pessoas abençoadas. E ministro mensagens bíblicas, faço orações ungidas, compartilho testemunhos com este propósito. Ver você despertado para servir a Deus, buscar a Deus de coração e ter o melhor de Deus acontecendo na sua vida. A única dificuldade que tenho para manter esse programa no ar é a questão dos custos financeiros, são altíssimos. Altíssimo, apesar de que as emissoras dão descontos, fazem condições especiais, mas mesmo assim eu gasto uma boa soma de dinheiro todos os meses para chegar até você que me acompanha pela Fonte TV, você que me acompanha pela Rede Boas Novas, você que me acompanha pela TV Goiânia e as suas diversas repetidoras, Boas Novas e suas diversas repetidoras, Fonte TV e a sua repetidora também de Brasília, pelo rádio, pela internet, onde quer que estejam. Eu quero que você esteja atento, porque este programa tem sido um canal de bênçãos importantes na vida de muitas pessoas e quer ser também na sua vida a cada dia. Inclusive, peço a você para divulgar este programa entre os seus amigos, parentes, familiares. Inclusive, o nosso site, para que, através do site, aqueles lugares onde eu não posso chegar, porque os sinais das televisões que eu uso não alcançam até lá, as pessoas possam acompanhar pela internet. Qualquer parte do mundo onde você tem um parente, um amigo, um conhecido, você pode divulgar o nosso site. Anota aí, igrejabetel.com.br. Você assiste, ou você ou qualquer pessoa que assistir ou que acessar esse site vai assistir o programa ao vivo, na hora que ele é apresentado, nesse horário de 7 às 8 da manhã. E podem também assistir em outros horários. Às vezes a pessoa mora, por exemplo, no Japão, essa hora lá é 7 horas da noite, ou mora na Austrália, já é outro dia, né? Mas não tem problema, é só acessar, assistir e ser abençoado. E não precisa só acessar o programa durante o tempo dele, não. É continuar ligado lá. Porque continuando ligado, o que vai acontecer? Você tem toda uma programação. 24 horas por dia o nosso site tem bênçãos para você. São mensagens bíblicas, são clipes de músicas evangélicas, são filmes que procuram edificar nossa fé cristã, são programas que são reapresentados, programas falando ao coração, e através desse site uma riqueza para você tê-lo bem fácil em sua casa. Se você tem dificuldade para acessar computador, peça alguém para acessar para você e deixa lá, só para você dar um clique e aparece o Falando ao Coração. É igrejabetel.com.br. Tem mais um detalhe. Nós criamos uma loja virtual chamada fcgospel.com.br. Através dessa loja, você pode comprar livros. Nós temos vários livros, olha, e livros importantes para a sua edificação cristã. E quando as pessoas acessam este site, elas ali escolhem os livros, faz o pacote, faz o pagamento com cartão de crédito, lá dentro do site mesmo, e a gente manda entregar o material na sua casa. E eu estou mandando para quem faz compra de R$100 acima, um frasco de azeite de unção. Este que eu uso aqui, aquele dourado, bonitinho, com o azeite dentro, para que você possa ter aí. Importante isso, porque todos os dias eu unjo a minha mão aqui. Você pode na hora ungir também. Ou então surge alguém enfermo, você não pode nessa hora ir à igreja, chamar um pastor, você seja um instrumento de Deus, você já tem o óleo aí, unge a pessoa, ora pela pessoa e Deus opera milagres importantes. E tem um detalhe a mais. No dia 1º de janeiro, 1 a 7 de janeiro, nós realizamos na Betel uma campanha especial de unção. 2015, na unção do Espírito Santo. E todas as noites nós ungimos todas as pessoas, da criança de braço, de colo, até a pessoa mais idosa. Ungimos a todos, para que em 2015 tenha mais saúde, tenha mais alegria, tenha maior força, tenha mais autoridade, seja mais próspero, seja mais
saudável fisicamente ou espiritualmente, tenha sonhos e projetos realizados e assim seja ricamente abençoado por Deus. E aí você que mora em Manaus, você que mora em Recife, você que mora em Fortaleza, você que mora em Maceió, você que mora em qualquer lugar do Brasil, pode aí participar dos cultos. É só acessar na hora do culto e viver conosco. E na hora que nós formos ministrar a unção de cá, você tem aí o azeite da unção, que é o mesmo que usamos aqui para ministrar esta unção, para que em 2015 o ano seja de repletas e maravilhosas vitórias de Deus na sua vida. Vamos para a primeira mensagem bíblica de hoje. Vamos lá, Gênesis capítulo 50, versículo 24. Gênesis 50, 24, diz assim: E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. É sempre importante nós termos uma consciência do agir de Deus na vida das pessoas no transcorrer da história como promessa dele. Se ele promete, ele vai agir, ele vai operar. Ele vai cumprir o que prometeu. Deus prometeu a Abraão que a terra que ele estava dando a Abraão não seria só de Abraão. Seria do seu filho Isaque, seria do seu filho Jacó, seria do seu filho José, seria de todos os seus filhos na face da terra. E aí Abraão gerou Isaque, debaixo da promessa. Isaque gerou Esaú e Jacó, debaixo da promessa. Jacó gerou 12 filhos, debaixo das promessas. Os filhos de Jacó geraram seus filhos. E assim, gerações e gerações foram surgindo, todos vindos de Abraão, debaixo da promessa, terra prometida. Todos conhecem bem essa história. No tempo em que Jacó, já com seus filhos, estavam na terra prometida, houve uma fome enorme nessa terra prometida. E Jacó mandou seus filhos para o Egito para buscar alimento, porque só o Egito naquela época tinha alimento para oferecer não só para a população egípcia, mas para todos aqueles que viessem buscar alimento. Por quê? Porque Deus levanta no Egito um homem chamado José, filho de Jacó, portanto debaixo da promessa da terra prometida, mas José, que foi traído pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, perseguido pelos irmãos, foi levado de mão em mão por aqueles que o compraram lá quando ele estava jogado naquele poço, depois vendido para a casa de Potifar, depois levado para a prisão, depois, porque aquele que serve a Deus pode às vezes passar por momentos difíceis na vida, pode às vezes enfrentar vicissitudes as mais diversas, mas há um Deus junto com ele para levantá-lo, para honrá-lo e para colocá-lo em posição especial. E o José passou por tudo isso, da traição dos irmãos, até chegar à prisão, sem merecer aquela prisão, e na prisão ficava lá no calabouço. Ele é chamado no palácio para interpretar um sonho que o rei, que Faraó teve. E chegando no palácio, além de interpretar o sonho, ele deu a saída para a interpretação daquele sonho. Que o sonho era? Ele sonhou que existiam 7 vacas gordas e depois surgiam 7 magras e as gordas comiam as magras. Depois, ele falou de 7 espigas granadas que destruíam as espigas xoxas, murchas que surgiriam depois. E o faraó, sem entender aquele sonho, convoca todos os sábios, entendidos, intérpretes e tudo aquilo que era ligado a essa área, mas ninguém soube interpretar o sonho. Aí, alguém que trabalhava com ele no palácio lembrou que quando estava na prisão, conheceu José. E José interpretou sonhos lá dentro. E ele disse: olha, tem um homem na prisão que ele interpreta sonhos. E o sonho que ele interpretou na minha vida cumpriu. Que interpretou na vida do meu companheiro que estava com ele na mesma cela, também cumpriu. Aí Faraó disse: então busca esse homem. Foram lá na prisão, chamaram José. E do jeito que ele estava, barbudo, roupa xadrez, comendo marmita, lá naquela prisão, sofrendo, ele é chamado e aí levam ele a um barbeiro, onde ele corta cabelos e barba, onde dão a ele um terno novo, bonito,
onde ele é levado, conduzido agora, não como um preso simplesmente, mas como um cidadão, à presença de Faraó. Chegando lá, ele interpreta o sonho, dizendo, olha, essas 7 vacas gordas falam de 7 anos de prosperidade, de fartura. As 7 vacas magras falam do ano de miséria, de dificuldade, de fome. Essas 7 espigas granadas falam justamente confirmando 7 anos de grande produção. E depois as espigas xoxas, raquíticas, falam de 7 anos de miséria. Então é isso que vai acontecer no mundo. Aí Faraó pergunta para ele, escuta, o que eu devo fazer para enfrentar essa situação? Ele disse, olha, faz o seguinte, nesses 7 anos de vacas gordas, fomenta a agricultura, incentiva a produção, dá condições, financiamentos e tudo mais que for necessário, incentiva a produção agrícola, industrial, o que for necessário, para que o Egito tenha alimento suficiente para enfrentar a crise que virá pela frente. Olha, quanto o mundo precisa de homens de Deus como José, não é? Estão aí enfrentando tantas crises, é inflação, é desemprego, é corrupção, é tanta coisa, precisando de Deus no coração. E José tinha Deus. Aí José dá a interpretação deste sonho e o faraó gosta da proposta dele, do plano dele, da dica dele para que enfrentasse a crise. E nesta hora, então, o faraó convida José para ser o primeiro ministro do Egito. Olha bem o que Deus faz. Este homem perseguido, vendido, acusado de crime que não cometeu, preso, agora é guindado à posição de primeiro-ministro do Egito. O rei chega a dizer, olha, a partir de agora não se faz nada no Egito sem a sua ordem. E José enfrentou aquela crise, aquela situação, e trabalhou, e construiu silos, e o Egito produziu em abundância. E agora, quando chega o tempo da fome, Jacó manda os filhos dele, irmãos de José, buscar alimento. Eles chegam, José conhece, mas não identifica. Tem toda uma história que depois pode ser lida no livro de Gênesis e você vai ver que história linda que é. E aí, para encurtar a história, o José, depois de muito tempo à frente do governo, essa coisa toda, ele chega ao final da vida. E no final da vida ele diz essa palavra, olha, eu estou morrendo, estou chegando ao meu fim, mas Deus visitará vocês. Por que José dizia aquela palavra? Porque a família de Jacó, todos os descendentes de Abraão vieram para o Egito. E agora no Egito, onde há fartura, onde há riqueza, onde há abundância, eles pensam, vamos ficar aqui o resto da vida. Não tem lugar melhor para morar. Mas a terra deles não era ali. A terra deles não era ali. A terra deles era a terra da promessa feita por Deus a Abraão, a Isaac e Jacó. E José, sabendo disso, olha, José poderia ter dito, olha, eu cheguei no Egito, venci no Egito, estabeleci aqui no Egito, hoje sou um homem ilustre no Egito, eu vou continuar aqui até o fim da minha vida e os meus filhos vão ficar. Mas José tinha coração voltado para Deus. Nós precisamos, assim, estamos desfrutando de uma riqueza hoje, de um privilégio hoje, de alguma coisa importante hoje, mas o nosso coração tem que estar ligado a Deus. Não sabemos o dia de amanhã. E Deus, que sabe todas as coisas, nos conduzirá por pastos verdejantes e águas tranquilas. E aí José disse, olha, eu cheguei ao fim da vida, mas vocês fiquem firmes, porque Deus vai visitar vocês. E um dia vai fazer todos vocês saírem do Egito e ir para a terra prometida. Ninguém queria sair do Egito, tinha tudo, mas ninguém esperava que depois que José morresse, o faraó também morresse, viriam outros governantes, esqueceria tudo que foi feito por José e esse povo passaria a ser escravo. Mas Deus estava ali usando José para avisar para aquele povo, prepare, porque Deus vai visitar vocês e vai levá-los de volta à terra prometida, fazendo com que vocês subam daqui. E não deu outra. Anos depois, 400 e tantos anos depois, aconteceu isso. Deus levanta Moisés e com Moisés o povo deixa o Egito e segue para a terra prometida. Cumprimento desta palavra dita por José. Veja a importância de nós termos compromisso com Deus. Às vezes enfrentamos lutas, perdas, dificuldades,
Mas devemos permanecer firmes com Deus, porque Deus não está para brincadeira. Deus está aí para nos guardar e nos proteger. E quando nós lemos na sua palavra que Ele diz, estou convosco todos os dias, é porque Ele está mesmo conosco. E quando na Bíblia está escrito que se passarmos pelo fogo, Ele estará conosco. Pelas águas, Ele estará conosco. Se subirmos às alturas, Ele estará conosco. Se descermos às profundidades, Ele estará conosco. Porque Ele quer estar conosco todos os dias da nossa vida. Para nos guardar, para fazer cumprir em nossas vidas as promessas divinas e nos proporcionar grandes vitórias e grandes conquistas. Assim como Ele abençoou José, sua família, seu povo, Ele quer abençoar você, sua família, seu povo e todos aqueles que servem a Deus de todo o coração. Eu quero neste instante orar com você. Quero pedir a você para orar comigo. Para um pouquinho no que você está fazendo. Coloca a mão no coração aí. Se possível, feche os seus olhos. Você está me ouvindo pelo rádio aí no seu carro, para o carro um pouquinho. Vamos orar. Não pode parar? Então, olha, hora de olhos abertos. Mas oremos com fé nesta hora, crendo que Deus pode ouvir, atender e abençoar a cada um. Oremos então? Querido Deus, obrigado por tudo quanto o Senhor é e representa para todos nós que confiamos em Ti, que cremos na Tua palavra e que esperamos nas Tuas bênçãos. Olha, Senhor, para cada pessoa que ora comigo agora, e estendas as Tuas mãos para tirar do cativeiro aqueles que estão sofrendo, para alegrar aqueles que estão tristes, para fortalecer aqueles que estão fracos, para salvar aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, para reconciliar aqueles que estão afastados de Ti. Pai, estendas as Tuas mãos para operar milagres e maravilhas na vida de todas essas pessoas. Eu peço a favor de cada pessoa que ora comigo. Olha para a sua necessidade, para o seu conflito, para o seu dilema, para o seu problema e estendas as mãos para curar, para alegrar, para abençoar, para fortalecer a cada um. Abençoa, Senhor, a todos. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. É sempre uma alegria poder falar com você diariamente. Então peço a você para nunca esquecer deste programa. Assisti-lo, divulgá-lo, orar para que Deus possa abrir portas, contribuir para que eu tenha os recursos para manter esse programa no ar e viver comigo diariamente estas bênçãos gloriosas e maravilhosas que Deus nos proporciona através deste programa. Saiba você que tudo que faço aqui é preocupado no seu bem-estar, em abençoar você, em levar você a conhecer mais a Deus e desfrutar das bênçãos dele. Se você me ajuda a fazer esse programa, eu tenho certeza que Deus vai te recompensar. Se você ora comigo aqui, Deus vai ouvir as orações. Se você assiste o programa, você vai ser edificado. Se você divulga o programa, está levando outras pessoas a serem também abençoadas como você tem sido. Vamos para a segunda mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Mateus 11, 29. Assim está escrito: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Olha, na vida a aprendizagem é um processo que nunca pode parar. Nós estamos sempre aprendendo, diariamente aprendendo alguma coisa. Por mais culto que você seja, por mais intelectualizado que você seja, por mais erudito que você seja, por mais sábio que você seja, você terá sempre alguma coisa mais a aprender, diariamente. Diz algum pensador, na vida nem sempre ganhamos e nem sempre perdemos, mas sempre aprendemos. Você tem procurado aprender sempre? Porque esse é um processo importante e lindo na vida de cada pessoa. Aprender, aprender e aprender. E Jesus está dizendo nesta palavra, aprendei de mim. Olha, Jesus tem muito a ensinar. Jesus tem muito a ensinar sobre fé, a ensinar sobre família, a ensinar sobre compromisso, a ensinar sobre verdade, a ensinar sobre humildade, a ensinar sobre perdão, a ensinar sobre vida eterna,
a ensinar sobre promessas bíblicas, a ensinar sobre coisas que contribuem para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, para a nossa alegria. Por isso ele está dizendo, aprendei de mim. Mas nós precisamos entender que o processo da aprendizagem exige um professor e o aluno. É assim. Nós devemos, em determinadas situações, ser professores, mas em outras situações, sermos alunos. E quem é professor é aluno de alguém, porque ninguém é dono da sabedoria ou do conhecimento. Todos nós estamos procurando. E alguém que nos ensina, naquela hora, ele é o nosso professor. E Jesus está dizendo, eu quero ser o professor de vocês. O único que não precisa de professor é o próprio Jesus. Por quê? A Bíblia diz que ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele é onipotente, tem todo o poder. E ele é também onisciente, sabe todas as coisas. É o único que tem o domínio do conhecimento, é Jesus. Então, para nós, ele é o professor, é o mestre. As pessoas sempre abordavam Jesus dizendo, mestre. E aí vem o segredo. Se eu sou o aluno e você é o mestre, você vai me ensinar e eu preciso ter a humildade para receber o ensino. E às vezes, para receber o ensino, eu tenho que ter práticas que não são corriqueiras na minha vida. É assim. Jesus, por exemplo, quando estava na terra, ele estava sempre ensinando. Para um ele dizia, estenda a mão. A pessoa, não vou estender a mão. Aí não aprende, não recebe. Mas a pessoa estendia a mão e era curada. Para outro ele dizia, levanta, pega a cama, põe nas costas e vai embora. A pessoa era aleijada, mas naquela hora recebia um milagre, levantava, pegava a cama e ia embora. Para outro ele cuspia no chão, fazia um barro, passava no olho da pessoa que era cega e dizia, vai no tanque e lava. A pessoa ia até lá e lavava. Então o professor é assim. Ele, ao nos ensinar alguma coisa, ele manda a gente fazer. Por quê? A gente ouve e pratica. O praticar é fazer aquilo que ouvimos tornar-se realidade na nossa vida, palpável. E o conhecimento, ele é assim, nós juntamos todas as nossas forças e aptidões para gravar aquilo que recebemos. Então nós temos que entender que para aprender, nós não podemos só ouvir, nós temos que fazer também. E o próprio Jesus ministrou a palavra, depois disse, agora vocês vão fazer. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E assim é na vida. Já pensou, o médico entra numa faculdade, o aluno entra numa faculdade de medicina, fica ali 5, 6 anos estudando, vai fazendo prática e tal, depois sai de lá com o diploma na mão, e agora o que ele vai enfrentar? Um paciente chega para ele, fala, estou aqui doente, manda fazer os exames, tem que fazer a cirurgia. Ele já tem o preparo, e aí ele vai fazer aquilo que for necessário, vai submeter o paciente à cirurgia. Mas ele tem que primeiro ouvir, primeiro aprender sobre tudo que a ciência ensina, sobre toda a situação do organismo humano, sobre todas as dificuldades, sobre todos os detalhes, para depois colocar em prática. Mas ele tem que, primeiro lá, ele é aluno. Quantas vezes eu vou no Hospital das Clínicas e vejo lá tantos alunos, tem um professor titular da cadeira deles e o professor fica lá. E aí o professor manda eles fazer o exame, depois ele chega no professor e diz, professor, eu examinei isso, e aí perguntou isso, esqueci, volta lá no paciente e olha. Aí, quando diz, o que você acha que deve fazer? Aí o aluno diz, eu penso que deve fazer assim e assim. O professor, tá bom, tá certo? Ou então acrescenta mais isso. Por quê? A pessoa está aprendendo. Esse processo de aprendizagem é lindo, maravilhoso, mas a aprendizagem exige alguma coisa. Conta-se que um menino, disse para o pai, eu quero estudar karatê e quero que o senhor me matricula numa escola de karatê. O pai pegou o menino, pôs no carro, foi lá numa escola de karatê da cidade. Chegou lá, disse, eu quero matricular o meu filho para estudar karatê aqui. O homem falou assim, a matrícula é tanto, a mensalidade é tanto. Ele foi, pagou a matrícula, já acertou todos os detalhes, assinou o contrato. Disse, que dia que pode começar? Ele falou, pode começar amanhã cedo. Então amanhã cedo você venha, nós vamos ter a primeira aula. No outro dia, o menino cheio de entusiasmo foi para a primeira aula. Chegou lá e disse, eu vim para começar o meu curso de karatê. O professor olhou para ele assim de cima e embaixo e disse, olha menino, eu estou com a escola com o chão meio sujo, precisa ser limpa. Aqui tem um pano, tem água, tem sabão, limpa o piso aí da escola para mim. O menino achou estranho aquilo, falou, vim fazer karatê, mandei eu limpar chão,
mas pegou o pano e limpou todo o chão. Quando ele terminou de limpar o chão, chegou o professor e disse: professor, terminei de fazer o serviço, vamos começar a aula? O professor olhou no relógio: está meio tarde, faz o seguinte, deixa pra gente começar amanhã. Aí no dia cedo, o menino já voltou para casa meio decepcionado. O pai perguntou: e aí, meu filho, como foi? Falei: não entendi muito não. O homem mandou foi limpar chão. Limpar chão? E a aula de karatê? Não, disse que é amanhã que vai começar. Então, amanhã você volta. Chegou no outro dia cedo, chegou lá: professor, bom dia, cheguei para a aula de karatê. O professor olhou para ele e disse: olha, eu estou com o carro aí fora, precisando de ser encerado, vai lá e encera o carro para mim. Deu a cera, deu o pano, deu a flanela, deu tudo, ele foi lá e trabalhou e encerou o carro. Terminou de encerar: aí, professor, terminei, vamos começar a aula? Ele olhou no relógio: está meio tarde, deixa pra gente começar amanhã cedo. Aí o menino voltou para casa bufando de raiva, porque primeiro dia limpar chão, segundo encerar carro, e aula mesmo, que era bom, nada. O pai incentivou: não, volta, amanhã vai dar certo. Aí chegou no terceiro dia lá na escola. Chegou: professor, eu vim para a aula de karatê. O professor olhou para ele, pegou uma brocha com um balde de tinta e disse: menino, pinta a cerca da escola para mim. Ele foi lá e pintou a cerca todinha, terminou: professor, terminei de pintar a cerca, vamos para a aula? Ele olhou no relógio: está meio tarde, deixa você voltar amanhã, a gente começa a aula amanhã. O menino disse: não vou naquela aula mais, não vou mais naquela escola. Pai, vai lá, pega o dinheiro de volta. O pai disse: não, meu filho, vai a quarta vez. Aí no outro dia ele foi: bom dia, professor, vim começar a aula de karatê. Muito bem, meu filho, prepare-se. Deu a roupa para ele vestir, disse: nós vamos começar. Aí perguntou para ele: escuta, você sabe por que no primeiro dia eu mandei você limpar o chão? No segundo dia eu mandei você encerar o carro? No terceiro dia eu mandei você pintar a cerca? Disse: não sei. Achei até um absurdo aquilo, não vim aqui para fazer serviço doméstico, vim para estudar, mas eu fiz. Falou: quando você limpou o chão, eu estava ensinando você a fazer esse movimento com a mão. Quando você encerou o carro, eu estava ensinando você a fazer esse movimento com a mão. Quando você pintou a cerca, eu estava ensinando você a fazer esse movimento com a mão. Agora você está hábil, pronto para começar a aula de karatê. Porque na aprendizagem é assim. Nem sempre a gente sabe por que estamos fazendo alguma coisa, mas o professor que está nos ensinando sabe. E Jesus está dizendo: eu quero ser o seu professor, aprendei de mim. E aí ele manda a gente fazer alguma coisa que às vezes a gente não entende. Tem que ir numa igreja, tem que ler a Bíblia, tenho que orar, tenho que perdoar, tenho que ser dizimista, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. É Jesus nos ensinando para que ele possa cada dia nos preparar para desfrutar de bênçãos importantes e gloriosas. Portanto, se você quer aprender de Cristo, esteja pronto a ouvir sua voz, a obedecer sua palavra, cumprir o que Ele manda fazer, e você vai aprender muitas coisas boas dele e vai crescer e vai ser uma bênção. Quero neste instante orar com você que está enfermo, você que está acamado, você que está sofrendo. Coloca a mão sobre a enfermidade. Oremos juntos. Senhor, Tu tens poder para curar. Tu tens poder para operar milagres e maravilhas. Tu tens poder para abençoar cada pessoa. Diante de Ti, eu apresento agora todas essas pessoas que estão enfermas e orando comigo pedem pela cura, pelo milagre, pela bênção. Estenda, Senhor, as Tuas mãos, porque no nome de Jesus eu repreendo toda enfermidade. No nome de Jesus eu repreendo toda doença. No nome de Jesus eu repreendo todo espírito do mal e declaro a cura, o milagre, a bênção e a vitória na vida de cada pessoa. Sê com os Teus filhos, Pai, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura do Salmo? Leia comigo o Salmo 32, Salmo de campanha desta semana, Salmo precioso. Vamos lá, primeiro versículo, assim está escrito: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é uma expressão que pode ser traduzida como mais do que feliz. E o texto está dizendo: mais feliz é aquele que é perdoado, cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. E essa é a obra que Cristo realizou na cruz, derramando o seu sangue justamente para nos lavar de toda nódoa do pecado, para que possamos ter uma vida nova, abençoada e vitoriosa. Segundo versículo, diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Continuemos lendo o salmo de campanha desta semana, versículo 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Continuando, versículo de número 4. Porque de dia
e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Vamos para o versículo 5. Diz assim o 5º versículo. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Vá acompanhando essa leitura. Você vê que este salmo te dá um caminho de vitória importante. O 6º versículo. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Vamos para mais um verso, o verso 7 do Salmo 32, o salmo de campanha desta semana. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Olha só que promessas maravilhosas nós temos em Deus para vivermos uma vida ativa e vitoriosa. 8º versículo. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Olha, 3 coisas. Instruir, ensinar e guiar. É o propósito de Deus na vida de cada pessoa. Seja um aluno exemplar, um aprendiz de coração aberto para receber de Deus as orientações seguras para uma vida melhor. Vamos para mais um versículo, o 9º versículo. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Olha só, uma repreensão dura, mas o texto está dizendo, olha, não seja de dura cerviz, mas abra o coração, para que você possa compreender as coisas de Deus. Por isso Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Penúltimo versículo, versículo 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Último versículo, versículo 11, assim está escrito, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Que salmo precioso! Começa falando da felicidade e termina falando de alegria. E durante todo o salmo, falando de bênçãos disponibilizadas por Deus para a sua vida. Leia este salmo 20 vezes hoje, 20 vezes amanhã, 20 vezes depois de amanhã, 20 vezes na quinta, 20 vezes na sexta, 100 vezes durante esses 5 dias e você vai ser ricamente abençoado por Deus. Prepare-se, eu oro em seguida com você no altar da intercessão. Chegou o momento de orarmos juntos. Tenho aqui muitos nomes para serem apresentados diante de Deus e quero agora, com muita alegria, apresentar todos estes nomes a Deus, pedindo a bênção do céu. Olha, nomes de São Luís do Maranhão, Belém do Pará, São Paulo, Águas Lindas, Salvador, Palmas no Tocantins, São Luís do Maranhão, Aparecida de Goiânia, Cariacica, Espírito Santo, Manaus, tem mais uma lista aqui, nomes de várias cidades, Jacareí, São Paulo, Maceió, no Alagoas, Goiatuba, Goiás. Estou aqui procurando nomes que eu não tinha dito ainda, de cidades, né? Trindade, Belém do Pará. Vamos aqui para mais uma lista. Olha só, inclusive aqui de Goiânia, o nome do Eurípides Ferreira, que está hoje completando 71 anos de idade. Parabéns, Eurípides, que essa data repita muitas e muitas vezes na sua vida, que você seja muito feliz. Apresento agora diante de Deus todos os nomes que aqui estão diante de Deus, inclusive os nomes aí de Esteio, Rio Grande do Sul, para que Deus possa estender as mãos e operar milagres e maravilhas na vida de cada pessoa agora. Quero que você esteja atento a cada momento deste programa. E este é um momento sublime. Quando eu oro com todos vocês, quero que cada um esteja orando comigo e apresento diante de Deus todos estes nomes aqui no altar da intercessão. Oremos então? Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de bondade, de amor e de misericórdia, diante do Senhor eu apresento neste altar
todos estes nomes e apresento todas as pessoas que oram comigo neste instante. E sobre cada uma dessas pessoas eu quero pedir uma bênção nova e especial. Estenda, Senhor, as tuas mãos para operar milagres e maravilhas, para liberar sobre cada uma aquela unção que fortalece, aquela unção que dá a vitória, aquela unção que protege, a unção que vem do Senhor. É no nome de Jesus que eu declaro bênção na vida desta mulher, deste homem, deste pai, desta mãe, desta família, deste trabalhador, deste empresário, de todas as pessoas que neste instante, Senhor, oram comigo, e de todos os nomes que apresento diante deste altar. Alcança, Senhor, estas vidas agora, onde elas estão, em qualquer parte do mundo, e estendas as tuas mãos para operar milagres e maravilhas, abençoando de maneira especial. Eu oro sempre no nome de Jesus, e é no nome de Jesus que eu declaro todas estas pessoas abençoadas. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Se Deus nos permitir, estaremos juntos no próximo programa, com muita fé no coração, na certeza de que Deus tem sempre bênçãos a nos proporcionar. Que você possa ter o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Se você não é um evangelista associado, não deixe de ligar e vir me ajudar a fazer esse programa. Se você tem um testemunho para contar, também não deixe de ligar, compartilhe o seu testemunho e esteja preparado para cada dia servir a Deus com alegria. Deus tem bênçãos para você. Um abraço ungido, fica na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoa e diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Falando ao coração.